O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencer. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos neste domingo no Brasil a solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo. A liturgia, através dos textos bíblicos, apresentam a missão dos apóstolos São Pedro e São Paulo. No texto da primeira leitura, extraído do livro dos Atos dos Apóstolos, São Lucas descreve a libertação milagrosa de Pedro do cárcere. A ação de Deus em favor do apóstolo São Pedro, que estava no cárcere, revela que Pedro precisa continuar a sua missão, a missão de anunciar Jesus Cristo. Deus manifesta a sua providência, enviando o anjo para libertar Pedro, que está no cárcere. O primeiro ensinamento que nós recolhemos da palavra de Deus, do texto da primeira leitura, é que Deus não desampara aqueles que Ele escolheu, elegeu, chamou e enviou. Deus escolheu, elegeu, chamou e enviou o apóstolo Pedro. Pedro está na prisão em razão da missão que ele exerce, a missão de anunciar Jesus Cristo. Deus se manifesta cuidando de Pedro, enviando o anjo para libertá-lo. Esse é o primeiro ensinamento que nós recebemos da palavra de Deus nesta solenidade. Nós, como Pedro e Paulo, somos escolhidos. Deus nos elegeu, nos chamou e também nos envia para a missão. Aquele que nos chamou e nos enviou está conosco. Deus nos sustenta na missão. Nós não estamos à mercê do mal, abandonados por aquele que nos chamou. Nós sofremos as consequências da presença do mal no mundo. Nós sofremos as consequências da fidelidade ao Evangelho de Cristo. No entanto, não estamos abandonados. Deus caminha com os seus. Deus sustenta a nossa missão. Aquele que colocou em nossas mãos uma missão está conosco. Está entre nós, nos sustentando e nos fortalecendo para que cada um e todos nós possamos cumprir a missão. Segundo ensinamento, São Lucas descreve a igreja rezando pelo apóstolo Pedro. O texto diz que a igreja reza pelo apóstolo Pedro, que está na prisão. Esse é o segundo ensinamento que nós recebemos da palavra de Deus nesta solenidade.
A comunidade, a igreja, tem um papel fundamental na vida de cada um de nós que somos chamados e enviados por Deus. A igreja está sustentando com a sua oração o apóstolo São Pedro. E graças à oração da igreja, a providência de Deus se manifesta na vida de Pedro, libertando-o do cárcere. A importância da comunidade cristã na vida de cada um de nós. Nós somos sustentados e beneficiados pela oração da igreja. Ontem, celebrando a missa na comunidade Santana, antes de começar a missa, alguém da comunidade entrou na sacristia e disse: Padre, nós vamos rezar pelo falecido, um falecido de um membro da nossa comunidade. E nós rezamos pelo falecido de um membro da nossa comunidade e rezamos pela família que participa conosco na comunidade. É a palavra de Deus se cumprindo, é a igreja rezando pelos seus membros. Nós vamos rezando uns pelos outros. Como é importante viver a vida cristã em comunidade, porque nós necessitamos da oração da igreja, nós necessitamos da oração dos irmãos, nós vamos nos sustentando mutuamente com as nossas orações. Quantos de nós já fomos, em momentos difíceis da vida, amparados pela oração da comunidade, assistidos pelos nossos irmãos, visitados pelos nossos irmãos, e como foi importante naquele momento difícil da vida a presença dos nossos irmãos de comunidade. Nos sentimos amparados como Pedro. E Jesus nos ensinou no Evangelho de São Mateus que quando os homens de comum acordo fazem um apelo a Deus, um pedido a Deus, Deus atende a oração. A igreja que está reunida rezando pelo apóstolo Pedro, unanimemente os cristãos que formam a comunidade cristã primitiva pedem em favor de Pedro e a providência de Deus se manifesta. Quando nós estamos unidos, reunidos em comunhão, a nossa oração atravessa as nuvens e chega ao coração de Deus. E Deus, com abundância, derrama as suas graças sobre nós. A igreja é fundamental na nossa vida. Nós, cristãos católicos, não vivemos a fé isolada. Nós não vivemos a nossa fé isolados, distantes dos nossos irmãos e irmãs. É fundamental para nós cristãos católicos viver em comunidade, para que nós nos sustentemos uns aos outros com orações. O texto da segunda leitura descreve o testamento do apóstolo Paulo. Paulo está se despedindo. Paulo envia uma carta a Timóteo anunciando: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Paulo está anunciando o fim da sua missão. Paulo já pressente o seu martírio. E Paulo está se despedindo, e nós podemos visualizar a consciência tranquila do apóstolo Paulo. Paulo está com a sua consciência tranquila, porque ele combateu o bom combate, completou a corrida e guardou a fé. Ou seja, Paulo está com a consciência tranquila porque ele cumpriu a sua missão. Paulo recebeu de Deus o chamado no caminho de Damasco e, cumprindo a sua missão, Paulo coroa a sua missão derramando o seu sangue por amor a Cristo. A pergunta que nós devemos fazer diante do texto da segunda leitura é se nós estamos em paz, se a nossa consciência está tranquila diante da missão que nós recebemos de Deus. Porque cada um de nós, como Pedro e Paulo, recebeu uma missão de Deus. Nós não estamos neste mundo como fruto do acaso. Deus nos deu a vida e Deus colocou em nossas mãos uma missão. Será que nós também podemos dizer, se hoje Deus nos chamasse desta vida, poderíamos dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, cumpri a minha missão? Nós somos fiéis à missão que de Deus recebemos? Eu insisto, todos nós recebemos de Deus uma missão. Assim como Pedro e Paulo, nós somos chamados e enviados por Deus. Estamos vivendo a nossa missão, cumprindo a missão que Deus colocou em nossas mãos. Como está a nossa consciência? Será que ela está em paz? Qual é o legado que nós deixaríamos? Sabemos qual é o legado que Pedro e Paulo nos deixaram. Qual é o legado que nós deixamos?
o que nós estamos transmitindo, o que nós estamos comunicando? Vivemos a nossa missão como Pedro e Paulo viveram? E por fim o Evangelho. E eu quero meditar o Evangelho nesta perspectiva da missão. O texto do Evangelho narra Jesus fazendo duas perguntas. A primeira pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Os discípulos responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. E Jesus fez a segunda pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A pergunta que Jesus dirigiu para os discípulos, a segunda pergunta, Jesus dirige para cada um de nós: e vós, quem dizeis que eu sou? Mas atenção, a resposta requerida pelo Evangelho não é uma resposta conceitual. O que é a resposta conceitual? É aquela resposta que nós recebemos na catequese. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o Filho de Deus, é o Filho bendito da Virgem Maria, que foi gerado por obra do Espírito Santo no seio de Nossa Senhora, sem a impulsão humana. São José é o pai adotivo de Jesus. Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Tudo isso são conceitos que falam, que apresentam a verdade sobre Jesus. Tudo isso é verdade sobre Nosso Senhor. Mas não é essa a resposta que o Evangelho requer de nós. A resposta que o Evangelho requer de nós é uma resposta existencial. O que isso significa? Como que nós efetivamente e precisamente respondemos quem é Jesus? Com a vida. Com a vida. Falar sobre Jesus, até os ateus falam. Inclusive existem ateus que dão cursos sobre Jesus. Cursos sobre Jesus. Ateus. Falam sobre Jesus. A resposta que o Evangelho requer de nós é uma resposta a partir da nossa existência. Como que nós respondemos à pergunta: quem é Jesus, com a nossa vida, no dia a dia? E digo mais, como a proposta é meditar o Evangelho na perspectiva da missão, será que nós respondemos para os nossos irmãos, aqueles que convivem conosco, quem é Jesus? Essas pessoas conseguem descobrir quem é Jesus a partir de nós, das coisas que nós falamos, das coisas que nós compartilhamos, das coisas que nós postamos, das coisas que nós fazemos, dos negócios que nós estabelecemos, das relações que nós cultivamos. As pessoas conseguem encontrar a resposta para a pergunta: quem é Jesus? Porque o cristão é aquele em quem Cristo é encontrado. Isso é ser cristão. Ser cristão é dar ao outro a oportunidade de encontrar em você Cristo. Cristo é encontrado e Cristo é conhecido a partir de nós. Cristo é visto em nós. Essa é a resposta que o Evangelho requer de nós. Não é uma resposta conceitual. Tudo isso nós sabemos. E qualquer pessoa, como disse, inclusive um ateu, pode saber quem é Jesus a partir dos conceitos, mas a partir da existência. A nossa existência é uma existência que revela quem é Jesus. Eu confesso que fiquei um pouquinho preocupado, porque muitas pessoas estão trocando a missa pela Copa. Nada contra a Copa, eu também assisto jogos. Mas nós precisamos estar atentos, porque nós vamos trocando aquilo que realmente merece a nossa atenção, o nosso tempo, por aquilo que é efêmero, por aquilo que é passageiro. Nós vamos trocando Jesus, colocando outras coisas que não são realmente essenciais e de suma importância no lugar daquilo que realmente é importante e é de suma importância, portanto, para nós. Pensemos, qual é o lugar que Jesus ocupa na nossa vida? Será que essa resposta requerida pelo Evangelho está sendo dada por cada um de nós? Será que as pessoas encontram em nós Cristo Jesus? Porque não adianta. Nós podemos andar com a cruz, com o escapulário. Eu tenho escapulário. Podemos colocar o adesivo no carro, o terço no espelho do carro, colocar na casa a imagem de Nossa Senhora, o crucificado. Mas tudo isso não tem sentido se Cristo não é encontrado na nossa existência. Aliás, isso é até um contra-testemunho, porque as pessoas vão ver
uma coisa, mas vão encontrar em nós outra coisa. Não vão encontrar em nós o Cristo. Coloque o terço no retrovisor do seu carro, o adesivo, use a camisa de Cristo, de Nossa Senhora, dos santos, tudo bem. Mas antes de tudo, Cristo precisa ser encontrado em nós. Em nós. Do contrário, será hipocrisia da nossa parte. Temos os sinais religiosos, mas o nosso coração ainda é um coração pagão. Trazemos os sinais religiosos, mas a nossa vida é uma vida como a vida dos pagãos. Não conhecemos de fato Cristo Jesus. Não revelamos Cristo Jesus. Há um filósofo, Nietzsche, que disse que o último cristão morreu em Cristo. Que na verdade os cristãos não são cristãos. É claro que é um exagero da parte dele, mas nos faz pensar. Será que o único cristão que existiu na face da terra só foi Cristo? Nós precisamos deixar que Cristo vive em nós. Foi o que São Paulo fez. Em outra passagem, São Paulo disse: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Essa é a resposta que nós precisamos dar para o mundo. Cristo vive em nós. Vamos pedir a Deus essa graça, para que Cristo possa ser encontrado em nós, e que a resposta, e vós quem dizeis que eu sou, seja dada por cada um de nós, pela nossa existência.